Muito boa noite para você que está chegando aí na live, aqui pelo Facebook, também YouTube da Pascom Catuípe. Nós estamos hoje ao vivo aqui na Igreja Matriz Santo Antônio, onde você vai acompanhar em instantes o terço das mães que oram pelos filhos. Você aí na sua casa, nessa terça-feira, uma terça-feira de muito frio aqui na terra das águas minerais, nós estamos aqui na Igreja Matriz Santo Antônio. Às 19 horas, todas as terças-feiras, tem o terço das mães que oram pelos filhos e você hoje vai acompanhar nessa live especial, já que nós estamos nesse mês dedicado a Maria, mês mariano, e a Pascom Catuípe também quer levar até seu lar momentos também de oração, momentos de partilha com a nossa comunidade. Você que está acompanhando pode deixar também a sua intenção, coloque também seus pedidos, a sua intenção para esse terço. Quer compartilhar também com a sua família, com seus amigos, esta live, para que mais pessoas também estejam junto conosco, né, em sintonia, também em oração. Terço das mães que oram pelos filhos em instantes, aqui na Igreja Matriz Santo Antônio. A gente também quer conversar um pouquinho antes de começar o terço também, com a equipe que está aqui organizando. Já estamos aqui com a imagem também de Nossa Senhora de Salete. Também é momento aqui no altar, com a vela que é luz, a Bíblia que também alimenta a nossa alma, a nossa palavra de Deus. E nós queremos juntos com você aí partilhar desse momento de fé, de momento de oração. Vou convidar aqui a Fábio que chegar aqui um pouquinho aqui, para a gente conversar um pouquinho com a equipe enquanto estamos aguardando. Tem a Lore também, está por aí. Já vamos conversar com a Lore também, que é coordenadora. Isso, chegar aqui mais aqui para a imagem pegar bem na câmera aí. A Fábio também, que faz parte da equipe das mães que oram pelos filhos. E que benção vocês ter esse momento também para compartilhar e rezar junto com a comunidade, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então tá, boa noite Pierre, boa noite a todos que nos acompanham. Sim, é uma bênção com certeza. Nós, há pouco a gente estava comentando sobre os vários terços que nós temos, né? A gente já fez o terço pelos filhos, o terço do perdão, que inclusive hoje é o terço do perdão. Fizemos agora há poucos dias o terço da mãe que clamando com poder, que é que a gente fez esse terço pelos atingidos pela enchente, né? São terços muito fortes, muito poderosos, né? Então, tudo isso vem para fortalecer a nossa fé na caminhada materna, né? Na caminhada de mãe, e também para reconciliar, para a gente poder fazer a reconciliação dentro das nossas famílias, né? Porque é fácil eu ir na rua e ser simpática com todo mundo, né? Mas é lá dentro de casa que a gente tem que mostrar realmente, a gente mostra realmente, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente vive com liberdade lá dentro de casa, assim como os nossos também, né? Então é ali a gente precisa restaurar a nossa família através da oração, e é dia a dia, é uma construção, né? E o terço das mães que oram pelos filhos, ele nos dá esse suporte, essa condição de encontrar caminhos para conseguir chegar lá, no seio da família, e restaurar famílias. Legal. E para quem está nos acompanhando nas suas casas, aí que de repente não participou nenhuma vez ainda do terço, fale um pouquinho o dia que acontece o terço, o horário, e também se é aberto à comunidade. Sim, o terço é aberto à comunidade. Ele não é só para mães, ele é para os pais, para os avós, para as dindas, as tias, as irmãs, né? Porque a gente reza pelos filhos. Quem são os filhos? Todos. Nós somos filhos, tem os nossos filhos, os filhos das nossas amigas,
os filhos das nossas irmãs, enfim, os pais vêm rezar pelos filhos, né? O terço ele é intitulado o terço das mães que oram pelos filhos, mas ele é aberto para toda a comunidade, com certeza, e todo mundo é muito bem-vindo, porque já dizia Jesus Cristo, né? Onde um ou mais se reunirem em meu nome, aí no meio deles eu estarei. Então, por que a gente não aumentar o número de pessoas reunidas em nome de Jesus? Né? A gente pode fazer isso. E ele acontece todas as terças-feiras aqui na paróquia às 19 horas. Né? E todo mundo é muito bem-vindo. E a gente tem, assim, planos para expandir esse terço, para levar ele para outros lugares. Precisamos cada vez mais estar unidos em oração, né? E que bom quando hoje acho que tu colocasse no Face lá quando uma mãe reza, não importa o lugar, mas o filho recebe essa oração, não é isso? É, mães de joelhos, filhos de pé, né? A nossa copadroeira, não sei se eu posso falar, a nossa copadroeira é Santa Mônica. Eu não vou contar toda a história dela aqui, porque aí eu ia estar cortando uma etapa, né? Que a gente pretende botar em prática esse projeto que nós temos, para que chegue até outras mães, até mais mães, toda essa situação, toda essa história. Mas enfim, Santa Mônica era uma mãe que sofria muito, mas rezava muito também. E aí ela ia rezar lá na igreja, lá na capela da vila onde ela morava, e os padres, eles conversavam e o assunto deles era assim: impossível Deus não atender uma mãe de tantas lágrimas. Né? Então ela chorava e rezava. E ela conseguiu um feito enorme. Né? Então a gente segue Santa Mônica, vamos rezando. Lógico, né? A gente, assim como o pai aprende a ser pai quando o filho nasce, a mãe aprende a ser mãe quando o filho nasce. Né? Não existe um manual, não existe um roteiro, não existe botãozinho de liga e desliga. A gente vai ter que ir caminhando e aprendendo a lidar com a situação. Né? Mas eu acho que é o amor e a fé na Mãe de La Salete, a fé na Virgem Maria, a fé em Deus, que nos mantém firmes e nos orienta nesse caminho de restaurar famílias, as nossas famílias, amar nossos filhos e conduzi-los, né? É isso. E Nossa Senhora da Salete, o grupo, as mães que oram pelos filhos, todas têm a mesma imagem, ou vocês escolheram aqui de Catuípe a Nossa Senhora da Salete para a oração? Não, Nossa Senhora da Salete é assim. A história do terço das mães que oram pelos filhos começou quando a filha da Ângela Ábido, que é a nossa coordenadora, ela foi viajar. Né? Ela foi para o exterior fazer uma viagem e nessa viagem ela encontrou um livro que dizia assim: todo filho precisa de uma mãe que ora. Ela comprou esse livro, trouxe e aí começaram a rezar lá na casa dela, da mãe dela. Reuniram 5 mulheres e depois aquele grupo foi crescendo, crescendo, crescendo e virou o grupo das mães que oram pelos filhos. Até então, sem nenhuma padroeira. E numa viagem da Ângela para Marcelino Ramos, ela encontrou essa Nossa Senhora, a Nossa Senhora de La Salete. E ela se emocionou muito e ali ela foi perguntar para o padre lá que cuida do santuário quem era aquela santa. E aí ele falou que aquela santa, ela não era só uma santa, ela era uma santa que rezava e chorava pelos filhos. Né? Então, aí foi, né, encaixou, porque a gente chora, reza e acredita e vai atrás e não se entrega, né? Então, encaixou isso. Por isso, Nossa Senhora da Salete é a santa padroeira do movimento das mães que oram pelos filhos. Foi assim que surgiu. Muito bem. Obrigado. Tá, estamos quase chegando no horário, o pessoal estão chegando aqui na Igreja Matriz. A Teia, convidar a Teia também para vir dar uma palavrinha aqui. Chega aí, Teia, por gentileza. Enquanto o pessoal está se organizando aqui, ficar aqui pertinho, aqui também, aparecer aqui na tela, bonita. Aí, ó. Boa noite, o pessoal que estão em casa nos acompanhando. E você também é integrante desse grupo, né, das mães que oram pelos filhos. O que levou a Teia também a vir fazer parte, a estar rezando pelos filhos, com muita fé, com certeza, né? Boa noite. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. O que leva a gente a rezar no movimento de mães, a gente busca primeiro, nós como mães, uma reconciliação com Deus, com a oração, com a crença,
para a gente levar para os nossos filhos, para levar para dentro das nossas casas. E o movimento de mães é muito rico nisso. O movimento de mães é um movimento muito forte em oração. Muitas graças são alcançadas e a gente está aqui porque a gente confia, a gente acredita e a gente dobra os nossos joelhos e reza pelos nossos filhos e as graças acontecem. Quer compartilhar algum momento de fé, alguma graça que já alcançada, o testemunho de fé na sua vivência? Assim a gente trabalha no movimento mais como mãe apoio súplica, né? A gente tem a função aqui de rezar pelo movimento. Então, assim, o nosso foco maior aqui, o meu particularmente, do meu grupinho, né? Que eu tenho um grupo de mães que me ajudam, é manter a unidade. A gente vive num tripé dentro do movimento, então a gente mantém essa unidade de oração. Então, graças assim, nós temos a caixinha que são depositadas as preces, né? São inúmeras, desde assim vestibulares, curas de doenças, assim a gente tem muitos relatos assim de muitas graças alcançadas. Então é isso que nos impulsiona, nos mantém firmes aqui e acreditando cada vez mais nessa intercessão. Muito bem, está na hora, isso já me deram sinal que está na hora aqui. Então você que está em casa, reze junto conosco, na sua casa, e também o terço com as mães que oram pelos filhos. A partir de agora você nos acompanha. Deixe sua intenção também para este momento de fé. Então, boa noite a essas mulheres valentes, né, que enfrentaram o frio, não se intimidaram, né? Quando a gente reza, aquece o coração. Então, vamos lá, né? Vamos rezar pelos filhos, pelos nossos e por todos os filhos que estiverem precisando de uma oração hoje. Vamos rezar pelas pessoas que a gente tem em mente, que estão precisando da nossa luz, da nossa energia, da nossa oração. Vamos pedir pelas pessoas doentes daqui da nossa comunidade, pelos filhos que hoje sentem a falta, né, das mães, pelas mães que sentem falta dos filhos. Vamos rezar, vamos entregar mais um terço no colo de Nossa Senhora de La Salete, pedindo para que ela nos dê a bênção, a força e a direção no caminho da maternidade, né? Então, nós estamos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, então, fazer a nossa procissão de entrada. Quem quer vir pegar a santa, a vela, a Bíblia, as flores, a caixa. Mais 3.
Então, hoje, o terço que nós vamos fazer é o terço do perdão. Então, passou um vídeo hoje também na internet, que um senhor lá da enchente, ele dizia assim: não espere passar por uma dificuldade como esta para pedir perdão. E ele citou: se tu está magoado com teu irmão, com algum familiar, com algum amigo, com algum vizinho, que você peça perdão, não no momento que ele vai te ajudar, porque se tu está passando por um momento de enchente, aquela pessoa vai te ajudar de qualquer forma. Então não espere um momento triste para pedir perdão. Peça perdão agora. Então esse é o nosso momento também de pedirmos perdão. Então nós vamos iniciar o terço do perdão. Lá no telão ele vai ser passado. E nós começamos ele com uma oração. Oração da Mãe Reconciliada. Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço pelo dom da fé. Contemplo com emoção a tua cruz redentora. Pregado na cruz, perdoastes a humanidade. Pelo teu sangue derramado, eu te suplico, queima as mágoas que tenho em meu coração, que eu perdoe como me perdoas. Pelo teu espírito de amor, eu te suplico, renova o meu coração. Meu coração está secando pelas mágoas. O orgulho me domina. Estou presa em mim mesma. Pelo teu sangue derramado, pelo teu Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me, Senhor. Eu creio, eu te suplico, dá-me força e coragem para perdoar. Eu quero ser uma pessoa que perdoa e ama. Eu quero ser uma pessoa reconciliada, reconciliada comigo e com o meu próximo. Concede-me, Senhor, perdão e reconciliação. Que pelo meu exemplo de perdão, seja minha família uma família reconciliada. Perdoar hoje e sempre. Hoje e sempre, sinal e instrumento da reconciliação. Eu creio, Senhor, tu me ensinas, quem ama, perdoa. Amar hoje e sempre, vida reconciliada. Louvado sejas pelo teu sangue derramado na cruz. Amém. Quem ama, perdoa. Então, nas contas maiores, nós vamos rezar. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. E nós vamos mentalmente dizer o nome da pessoa que a gente quer perdoar. E nas contas menores, nós vamos rezar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Vamos nos encaminhando para o nosso terço. Vocês ficam bem à vontade. Quem quiser se prostrar de joelhos, ficar em pé. Elevemos nosso coração, nossas preces da caixinha, as nossas preces que estão lá no nosso íntimo. Vamos sempre pedir para a nossa mãezinha, para a nossa mãe Salete. Pede para a mãe que o filho atende. Contemplamos Deus, Pai misericordioso,
que acolhe cada um de nós, seus filhos pecadores, quando nos perdemos pelas estradas da vida. E disse o pai: porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo na missão do perdão, levando cura e libertação a todos os pecadores do mundo. E disse Jesus: seus pecados estão perdoados. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Contemplamos o Espírito Santo, advogado nosso, convencendo o mundo a respeito do pecado. E disse Jesus: os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso,
liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Contemplamos Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores, chorando pelos pecados da humanidade. E disse Jesus: se quer que meu filho não vos abandone, sou incumbida de suplicá-lo sem cessar. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Contemplamos o crucifixo de luz no peito de Nossa Senhora de La Salette, nos convidando a abandonar o martelo do pecado e a buscar a torquez da libertação. E disse Maria: se converterem as pedras e rochedos, se transformarão em montões de trigo. Quem ama, perdoa. Eu quero perdoar. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado
e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Pelo teu sangue derramado, e Espírito misericordioso, liberta-me e cura-me da falta de perdão. Quero de joelhos ver meus filhos reconciliados. Deus, mantenha a minha família reconciliada. Quero de joelhos ver meus filhos reconciliados. Deus, mantenha a minha família reconciliada. Quero de joelhos ver meus filhos reconciliados. Deus, mantenha a minha família reconciliada. Então, hoje, a nossa formação é sobre, desse livro aqui, ó, Na Cruz, a Reconciliação. É bem interessante. Então, a cruz é um caminho de perdão e reconciliação. Para começar a formação, nós vamos falar sobre os símbolos que Nossa Senhora de La Salette trouxe com ela quando ela apareceu a Maximino e Melanie, em 19 de setembro, lá nos Alpes franceses, não lembro o ano agora. Mas, enfim, ela tinha pendurado nela, né, um crucifixo, uma cruz. De um lado, do lado esquerdo, estava o martelo e os pregos. Do lado direito estava a torquês. Então, nós vamos falar de um por um, para depois, lá no final, a gente conseguir chegar num entendimento. Então, o martelo, do lado esquerdo da cruz, simboliza a paixão e morte de Jesus. Também a violência com que se agride o ser humano nos conflitos de nossos relacionamentos e que trazem tristezas e dores que precisam ser curadas pela oração de mães e filhos. Os pregos perfuram, penetram, abrem feridas que custam cicatrizar nos corações. Todos sofrem quando alimentam rancores, raiva, vingança, mágoas e ódio na vida e no dia a dia. São muitas mães vivendo a dor nos seus filhos e olham para Jesus como Maria olhava para seu filho. A torquês se torna instrumento para arrancar os pregos que feriram, magoaram, deixaram profundas marcas em nossas vidas, às vezes por muito tempo. Assim, da cruz de Jesus se arrancam os pregos que ferem nossas mães. O martelo e torquês nos braços da cruz demonstram o poder libertador do Salvador. Nossa Senhora também trazia, nessa nossa imagem aqui não aparece, mas na imagem dela em pé, ela traz também com ela uma corrente. Então, as correntes são tudo aquilo que nos escravizam, tornam-nos reféns e nos amarram. As correntes geram prisão, sofrimento e morte. Quantas lágrimas, quantas dores e quantas misérias. Que Nossa Senhora venha socorrer-nos em seu Filho Jesus. A Bela Senhora nos apresenta em seu peito uma cruz
que nos leva a vivenciar o perdão e a reconciliação que seu Filho Jesus ofereceu para a nossa salvação. Nossa Senhora nos ensina a buscar a conversão e a santidade com alegria e esperança, na força da oração e na graça de Deus misericordioso. Leitura de João. A mãe e os discípulos ao pé da cruz. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Palavra do Senhor. Em La Salette, Maria ostentava sobre seu coração um grande crucifixo com um Cristo vivo que resplandecia como o sol do meio-dia. O crucifixo de luz era o ponto mais luminoso do globo de fogo. Lembram que a história de La Salette é que os pastorzinhos estavam pastoreando e de repente eles viram uma bola de fogo, como se fosse uma bola de fogo, né? Então era Nossa Senhora de La Salette e essa cruz é a que mais resplandecia, né? No braço esquerdo da cruz encontramos um martelo que simboliza a paixão e morte de Jesus. Essa imagem forte nos remete aos nossos pecados, verdadeiros pregos que usamos para, com o martelo, continuar pregando Jesus na cruz através dos nossos irmãos, infelizmente. No braço direito, contemplamos a libertação e a vida do seu filho e de seu povo, visualizando através de uma torquês entreaberta. Esse tipo de alicate nos convida à conversão e à libertação, expressos na possibilidade de arrancar os pregos, ou seja, os nossos pecados. Essa imagem da cruz saletina traduz bem o conceito da mensagem de Nossa Senhora de La Salette, ou seja, a conversão e libertação de cada um de nós. O binômio, ou a união, martelo-torquês, vem ao encontro de nosso livre-arbítrio. Deus nos dá sempre o direito de escolha. É opção nossa escolher entre o martelo ou a torquês, sabendo que traduzem a possibilidade de viver reconciliado ou não. Na vida diária, somos confrontados a fazer escolhas, perdoar ou não perdoar. Caberá sempre a nós, independentemente da intensidade e da dor, retirar ou manter o prego. Quando a gente está magoado com alguém, dói. Onde que dói? Dói lá naquele alguém? Não. Dói na gente. Então a gente pode tirar esse prego. Por que deixar ali, né? Se olharmos a história recente, perceberemos a humanidade empunhando com vigor o martelo e enterrando espessos cravos na carne de Jesus. A mãe reconciliadora lembra a hora da torquês, pois cada vez que um filho se volta para Deus, um cravo é retirado. Maria aparece em La Salette acorrentada, simbolizando as misérias que aprisionam o seu povo, com lágrimas nos olhos que recordam as dores do Calvário e o seu imenso carinho por nós, e ainda com o sacrificado no peito, trazendo-nos a certeza da redenção. Então, em João, nós contemplamos o momento em que Maria foi constituída por Jesus como nossa mãe, ao acolher em seu coração a multidão de filhos que o Filho lhe confiou no alto da cruz. Ali com Maria, no alto da cruz, estavam então Maria de Cleófas, que era irmã da Virgem Maria, Maria Madalena e o discípulo João, discípulo amado. Maria Madalena, a gente sabe que a história dela, ela era uma mulher que na época, né, era considerada como
prostituta, né? E por pouco não foi apedrejada em praça pública. Então, quer dizer, Jesus instituiu ali que Maria, ela seria dali em diante mãe de todos os filhos. Do discípulo amado de João, que acompanhou Jesus muito de perto, era um dos maiores, dos melhores, dos mais íntimos de Jesus, vamos dizer assim, e também da Maria Madalena, que era uma pecadora, né? Era uma pecadora. O sofrimento da mãe perdura enquanto persistir a perversidade do pecado no meio do seu povo. Até quando durará o sofrimento dessa mãe? Tal resposta depende de nós, mães que oram pelos filhos. Quando decidimos pela reconciliação e passamos a ensiná-la aos nossos filhos, a verdadeira mudança do mundo começa pela nossa casa. Para que a família seja restaurada, aprendemos no caminho da santidade do movimento que a primeira pessoa que deve mudar sou eu. A partir do meu testemunho, Deus me dá a graça de influenciar o desejo de mudança nos meus. Nossa Senhora de La Salette continua a nos convocar, fazendo ressoar forte o seu grito de mãe reconciliadora, para que exercitemos sempre o perdão e a reconciliação. Queridas mães, acolham esse grito, pois caso contrário, surdos nós e nossas famílias, continuaremos no escuro em meio a esse vale de lágrimas. E agora tem uma Ave Maria diferente aqui que eu vou rezar. Ave Maria, cheia de dores, o crucificado está convosco. Digna sois vós da compaixão entre todas as mulheres, e digno de compaixão é Jesus, o fruto do teu ventre. Presente em cada crucificado de nossos dias. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, crucificado. A nós que temos crucificado o vosso divino Filho, impetrai lágrimas agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cruz. A cruz é o símbolo máximo da reconciliação. Lembrando que perdão e reconciliação não são a mesma coisa. O lado aberto. Como era o dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhes as pernas e tirá-los da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e depois ao outro, que foram crucificados como Jesus. Chegando a ele, viram que já estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que também vós creis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outro texto da Escritura que diz: olharão para aquele a quem transpassaram. Palavra do Senhor. Então, qual a diferença entre perdoar e reconciliar? Se eu perdoar, eu preciso conviver com a pessoa que eu perdoei? Por quê? A cruz é a medida do amor do Pai e do meu pecado. A reconciliação com Deus é o encontro com esse amor e a consciência de pecado. Contudo, não pode haver reconciliação sem a experiência da cruz. O perdão que Jesus prometeu se concretiza em sua morte de cruz. Nela, ele perdoa até mesmo aqueles que o crucificaram,
revelando assim a certeza que podemos confiar que não há pecado que não possa ser perdoado, mesmo os mais graves, se de fato nos arrependermos e pedirmos. O Pai não é um Deus cruel e sádico que quis sacrificar seu filho. Ele não é o Deus Pai tirano e carrasco de seu filho. Nesse sentido, o movimento de mães que oram pelos filhos encontra potente referencial para restaurar famílias pelo poder da oração. Contemplar a cruz e estar diante dela, como resposta de vida, é o caminho seguro para a nossa família. Uma mãe que ora deve levar sua família a contemplar a cruz e, a partir dela, perdoar e reconciliar sempre. Pelo perdão e pela reconciliação, nossas famílias podem ser renovadas. Perdoar e reconciliar são conceitos interligados e que muitas vezes são usados como sinônimos. Entretanto, são diferentes. O que chamamos de reconciliação vai além do processo chamado perdão. A reconciliação supõe que não apenas se trabalhe a mágoa, mas que se estabeleça novas relações, nas quais as pessoas busquem uma convivência harmônica e de confiança. No perdão, se renuncia ao direito de estar ressentido, bem como de algum ato ruim cometido contra você. Perdoar não é apenas desculpar socialmente, mas um ato de decisão consciente de compreender que o sentimento de injustiça gerado pela percepção de um determinado fato deve ser mudado, independentemente de quem foi o agressor ou o ofendido. Ressaltamos que nem sempre conseguimos compreender o que aconteceu. Contudo, deixar de reviver episódios dolorosos que gerou mágoa significa optar pela certeza de que deixar de sentir o rancor por aquelas pessoas é o melhor caminho, racionalmente falando, que o perdão nos oferece. Normalmente, o perdão gera um sentimento de felicidade quando conseguimos eliminar ressentimentos e vingança. Imagina que alguém, que eu vá ofender a Teia, né? Vamos imaginar assim que eu vou ofender a Teia, eu vou falar alguma coisa para ela que vai magoar ela, né? Ou que talvez eu fale e nem me dê conta e ela fica magoada. E aí ela vai para casa levando aquilo, né? E pensando naquilo a cada momento, lembrando daquilo, o que vai acontecer com aquilo ali? É igual um bolo quando tu põe fermento, ele vai crescer. Né? Então, é aquela história do desaforo, né? Que diz que a gente não deve levar desaforo para casa. Mas a gente tem que interpretar o desaforo como sendo um gelo bem grandão, que tu pode receber ele e começar a querer quebrar ele com a tua mão, dando soco no gelo, naquele desaforo. Vai machucar a tua mão. Mas se tu levar ele para casa, quando tu chegar em casa, ele já derreteu. E aí está tudo bem, resolveu, pronto, passou. Então, aqui quer dizer que a gente não tem que ficar presa no passado, nas coisas ruins que a gente ouviu, que a gente sentiu, que a gente viveu lá no passado, né? A gente tem que, nessas horas, que nem sempre é fácil, mas a gente precisa buscar da razão, interpretar, tentar discernir sobre aquilo ali e deixar passar, né? Não vai curar, não vai melhorar, não vai fazer nada de bom. Ficar só lembrando daquele fato. Devemos perdoar porque, além de sabermos o quanto o ressentimento nos faz mal, somos orientados por Jesus, que nos revela um Deus que vê e perdoa a partir do que é, ou seja, o amor. E quando aí vem assim, ó, uma passagem de Marcos. E quando estiverdes de pé para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar e, em relação ao perdão, ele afirma: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Seria a mesma coisa que eu dizer assim: olha, meu Deus, tu me perdoa,
Só 50%, porque foi só 50% que eu perdoei a Teia, que eu perdoei a Shane, né? Já pensou se Deus coloca numa balança o perdão que a gente pede no Pai Nosso, e aí ele vai, não, a Fabiana perdoou só um pouquinho, então é assim que vai ser, eu vou perdoar só um pouquinho também. A gente espera o perdão total de Deus quando a gente reza o Pai Nosso. E a gente se compromete quando a gente reza o Pai Nosso. Porque a gente diz para Deus, me perdoa como eu perdoo os meus devedores. O processo de perdão é de mão dupla, pois perdoamos e somos perdoados ao longo da vida, tornando o nosso espírito leve ou pesado, de acordo com as nossas escolhas. Parar de remoer os próprios erros ou dos outros é uma atitude que nos leva a alcançar a tão desejada liberdade interior. Para realmente perdoarmos, é necessário superar o que aconteceu e seguir em frente. Por outro lado, a origem da palavra reconciliação vem do latim reconcilio, que significa juntar de novo, restaurar, recuperar, restabelecer as boas relações entre pessoas que vivenciam relacionamentos quebrados. E aí é brabo. Talvez seja mais difícil quando a gente não conseguiu perdoar 100%. Né? Porque assim, isso é uma coisa comum entre todos nós, ou a maioria, enfim. A fulana lá me magoou. Tá, eu perdoei, deixei passar. Pronto, passou. Mas eu não quero mais conversa com ela. Então percebe que perdão e reconciliação é diferente? Perdão, eu perdoei, mas eu tenho que me reconciliar com ela. Ou então eu só perdoei da boca para fora. Para ver como é difícil isso, né? Perdoar e reconciliar. Não é fácil. Não é fácil. A pergunta é de Pedro, mas todos nós em algum momento já a fizemos. Então Pedro dirige-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, como fazer para sair deste círculo vicioso de vingança e perdoar sempre e sem condicionamento? Como aprender a perdoar sem limites? Acreditamos que importa ter sempre presente a prática da meditação e da oração. Devemos praticar a empatia para entender a razão pela qual a pessoa fez o que fez. Então é aquilo, às vezes, nós também fazemos isso. Não é que nós temos só que perdoar, nós também precisamos pedir perdão, né? Às vezes a gente faz intencionado, e às vezes a gente faz sem perceber e magoa alguém, né? Então, assim, que a gente possa ter esse discernimento e pensar, e entrar na nossa razão, na nossa emoção, e tentar compreender por que aquela pessoa fez aquilo. Quem sabe o que não está passando, né? E daqui um pouco é a forma de manifestar, através do grito, da ofensa, não sabe conversar, sei lá. Ajuda muito comunicar e expressar nossas emoções, sentimentos, colocando para fora aquilo que muitas vezes nos incomoda e envenena. Aceitar e respeitar os seus limites de tal modo que, se, por exemplo, for mais saudável para você e os seus não conviverem com a pessoa que magoou, é preferível fazê-lo. Por fim, para exercitar um perdão incondicional, vale lembrar que o perdão passa sempre por decisão e escolha. Já os sentimentos gerados exigem de nós trabalho duro de cura interior.
no trecho de João 19, deve falar muito ao nosso coração. Imagine a cena. Jesus havia morrido, sua missão de amor realizada. Um amor imenso, infinito mesmo, que estava condenado naquela pessoa desfigurada, presa ao madeiro. Tudo que Jesus podia amar, ele amou. Era exatamente essa verdade que estava ali pregada na cruz. A cruz é importante? É. Ali está pregado o sacrifício de Jesus. E quando a gente se prostra diante da cruz, a gente percebe ali também os nossos sacrifícios. E ela nos puxa a razão para conseguirmos compreender que eu não quero levar esse sentimento adiante. Eu posso me libertar dele, para poder melhorar, para poder me curar. Eis o que a cruz significa. Amor, muito amor, puro amor. Quando olhamos para a cruz é o que contemplamos. Por causa desse amor tão grande, podemos superar, suportar e transcender qualquer adversidade, problema ou situação. Quantas situações duras em nossas famílias, quantas situações de nossos filhos e filhas alojadas na chaga do peito de Jesus. Não é à toa que sempre associamos as lutas da vida com a cruz de Jesus. A gente sempre tem o ditado, né? Cada um carrega a sua cruz, né? A gente continua carregando. Todo mundo tem a sua cruz para carregar, mas que a gente saiba carregar ela como Jesus, né? Não, nós não vamos se igualar a Ele, com certeza, mas que a gente tenha humildade. Chamamos de cruz tudo aquilo que pesa sobre nós, os sofrimentos físicos, psicoafetivos ou espirituais. São cruzes as dores do mundo, as injustiças em nossa sociedade, as consequências dos pecados pessoais e sociais. Então, uma certeza, tem que se olhar para aquele que transpassaram, né? Vamos olhar para Jesus. Experimentar esse amor faz emergir a força necessária para perdoar e reconciliar sempre. Que a gente consiga chegar no ponto de perdoar e reconciliar. Que a gente compreenda também quando é o momento de respeitar, né? Daqui um pouco eu vou lá e vou pedir perdão e a pessoa não está preparada para me perdoar. Vamos rezar por ela, vai ter um momento, né? Uma hora ela também vai ser tocada. Eu preciso perdoar, mas eu preciso também pedir perdão. E eu preciso respeitar tudo no tempo de Deus, né? Pai querido, Pai amado, Pai das misericórdias, verdadeiro Abba de Jesus, queremos aprender do Teu coração e do coração do Teu Filho. Em nome dele pedimos que nos ajude a nos reconciliarmos com aqueles que nos feriram e magoaram, e que aqueles que ferimos e magoamos sejam capazes de nos perdoar também. Ajude-nos a superar todas as dificuldades e impedimentos que atrapalham a reconciliação, para que venha o Teu reino e cumpra-se sempre a Tua vontade. Derrame sobre o mundo inteiro a graça do Espírito Santo, a fim de que os laços quebrados, divisões e guerras sejam superadas hoje e até que sejamos um como nos mandastes. Amém. Então nós queremos fazer a nossa oração aqui na Nossa Senhora de La Salete, para dar continuidade. Não sei se alguma mãe quer vir até aqui, nela, tem algum pedido, algum agradecimento, alguma coisa. Fiquem à vontade, tá? Então vamos estender a nossa mão para Nossa Senhora de La Salete. E num ato bem íntimo, bem recolhido dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, buscando aquele sentimento que está nos incomodando, que está atrapalhando o nosso dia, que está nos tornando uma pessoa mais difícil lá dentro das nossas casas, né? Algo que esteja atrapalhando a nossa convivência, que esteja dificultando a reconciliação, que esteja dificultando
a restauração das nossas famílias. Vamos entregar tudo isso no colo da Mãe de La Salette, pedindo para que ela dissolva, para que ela retire, para que ela cure toda mágoa, toda dor, todo rancor, todo medo, toda angústia que possamos estar carregando. Que ela retire também dos nossos familiares, dos filhos, de todos, todo sentimento que atrapalha, que atrasa, que inibe, que dificulta a harmonia dentro dos nossos lares. Mãe de La Salette, ampara, nos conduza no nosso caminho, na nossa missão de maternar, nos conduza na nossa missão de educar, de conduzir, que sejamos fortes, que sejamos esperançosas, que tenhamos sempre muita fé no poder da cruz, no poder do perdão, da reconciliação, e que assim possamos seguir restaurando as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também pelos nossos padres, pelo Papa, pelos filhos prediletos de Maria, para que ela os conduza sempre no bom caminho, que eles sejam a diferença nas suas paróquias, nas suas cidades, que eles sejam sempre a fortaleza de tantos e tantos irmãos que precisam de um apoio, de uma conversa, de um ombro, que eles possam ser um sinal de graça, de perdão e de reconciliação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar mais uma Ave Maria por todas as pessoas que hoje não estão nas suas casas quentinhas, com seus banheiros quentinhos, seus chuveiros quentes, não têm a garantia do amanhã, né? Para que elas tenham esperança e fé, para que elas não percam a esperança e a fé, e para que Nossa Senhora capacite sempre mais e mais pessoas a auxiliar nesse processo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós vamos fazer agora a oração da Mãe Vitoriosa, né? Eu sou vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O movimento é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O Brasil é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Ok, então tem alguns recados aqui. Se quiserem, podem sentar, mas é rapidinho. Então, a missa de domingo é do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos. Tá? Então, todas convidadas. Também a gente está reunindo as doações para aquelas famílias catuipanas que moram em Eldorado. Tá? O familiar daqui vai para lá na sexta, né? Na sexta-feira de manhã. Então, a gente tem que recolher até amanhã, né? Para que na quinta ele possa organizar, enfim.
Até amanhã às 14h. Ok. Assim, chegou roupa, já tem roupas, mas não tem ainda material de higiene e limpeza, material de higiene pessoal, não tem comida, não veio, né? E calçado para as crianças, né? Número 24, 30. Enfim, eu vou colocar no grupo depois, que eu não lembro. Acho até que tem no grupo, né? Então, é isso que não tem ainda, né? Não tem comida, não tem material de higiene pessoal, não tem material de higiene e limpeza. Então, se alguém quiser auxiliar de alguma forma e quiser trazer até amanhã, até as 14h, que depois ele vai recolher e vai organizar para poder levar para lá na sexta-feira. Aqui na Secretaria da Paróquia. Pode ser. Tá, também assim, a gente vai estar começando a mexer com a história dos terços no interior, tá? Que nós vamos fazer esses terços para divulgar o nosso encontro estadual, que vai ser em setembro, né, dia 29 de setembro. E então nós vamos reunir núcleos, né? Aí nós estamos conversando com o pessoal das 3 vendas para talvez no dia 22 de junho, tá? Então, se alguém quiser, a gente está organizando com eles ainda, não está bem certo, mas enfim, que a princípio a primeira comunidade que nós vamos ir é para 3 vendas, que daí vai reunir outras comunidades. Que vão ser convidadas, então. Aqui. Colônia das Almas, Engenho Velho, Santa Cruz. Não, tá certo. 3 vendas, então, seria 3 vendas, Caçador, Passo Burman, Máximo da Ronco e Carlos Barromeu, no dia 22 de junho. Se a gente conseguir, nós vamos fazer também o núcleo de Colônia das Almas também no dia 22, mas para isso a gente vai estar entrando em contato com o pessoal de lá de fora, tá? Que daí junta a Colônia das Almas, Engenho Velho, Santa Cruz, tudo no dia 22. Se der certo, a gente vai ir para lá. E aí todo mundo está convidado, né? Quem quiser ir junto, tem familiares, enfim, ou de lá, desses lugares, né? Todo mundo é bem-vindo. E daí nós vamos nesse terço, né? A gente vai fazer esse terço no interior para levar o nome do movimento, para mostrar a cara do movimento e também para convidar a todos para o encontro estadual do dia 29 de setembro aqui em Catuípe. 28 de setembro. Está perto. Sábado. Vai ser de sábado de tarde. Dia 22. Estamos negociando. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, o sorteio, né? Não, né? Então, vamos sortear a nossa santinha. Vem colocar. Então, divulgando já, vou aproveitar a mídia, que no dia 28 de setembro, nós teremos o Encontro Estadual das Mães que Oram pelos Filhos aqui em Catuípe. A previsão era de juntar umas 1.200, 1.300 mães. Agora não sei, com toda essa realidade, né, que se apresenta aí, não sei como é que vai ser, mas a gente vai juntar aquelas que puderem vir, elas serão muito bem-vindas. Todas estão convidadas. Todos também estão convidados. E agora, não tem nenhuma criança hoje. O Pierre, Leão. Vamos dar um serviço. Fecha os olhos. Rosa Lourdes
Donizete. Rosa. Muito bem, Rosa, então. Pode vir pegar a Nossa Senhora. Essa santinha que a gente faz o sorteio, já para divulgar também, é uma santa peregrina. Hoje ela vai para a casa da Rosa, então, e terça-feira da semana que vem, no terço, a Rosa traz ela novamente para cá e ela é sorteada para ir passear na casa de outra mãe. Tá? Isso é uma prática do movimento, do terço do movimento das mães. Então, minhas queridas mães, nós estivemos e continuaremos reunidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos para a fotinho. Terça-feira que vem é o estudo bíblico. É, isso aí. A Rosa vai ficar mais tempo com a mãe.